estava a relembrar que desde 1995 que venho com regularidade aqui participar em conversas, frequentemente, ou a maior parte das vezes, com artistas, e sempre com artistas que eu admiro muito, e com os quais trabalhei, e portanto é para mim sempre não é só um prazer, é também frequentemente uma honra poder partilhar com os artistas, falar sobre as suas obras, discutir com eles sobre os pressupostos do seu trabalho, e neste caso eu nunca trabalhei com o Nuno Henrique ainda não calhou, mas com a Gabriela já muitas vezes colaboramos, já escrevi uma série de vezes sobre o trabalho da Gabriela, e portanto é alguém com quem tenho muito prazer em partilhar aqui um pouco convosco algumas reflexões sobre a questão da relação entre a arte, a natureza, o lugar e a paisagem. A mim cabe uma parte mais maçadora, e eles tiveram uma parte interessante, que é falar de trabalhos interessantes, e a mim cabe uma parte mais maçadora. Mas, para pelo menos não disfarçar um bocadinho, vou começar por relembrar um texto que é um texto que é precisamente, é um texto que não é maçador, é um texto interessantíssimo, que é a narrativa de Thoreau sobre a sua permanência durante 2 anos numa cabana que ele próprio construiu nas margens do lago Walden, quando ele ainda não tinha 30 anos. E é uma narrativa maravilhosa, uma narrativa em que ele fala da sua experiência daquele lugar específico, do que é sair da civilização e ir viver para uma cabana mais ou menos isolada. Ele não era tão isolada assim, quer dizer, ele conseguia ir a pé até zonas, digamos, habitadas. A cabana estava instalada num terreno que lhe foi cedido pelo filósofo, seu amigo, Ralph Waldo Emerson, e precisamente por isso é que aquele lago se chama Lago Walden, porque era em terrenos que pertenciam a Waldo Emerson. E esse texto, que é um texto maravilhoso, ele começa com um primeiro capítulo sobre economia. E, portanto, não podia ser mais ajustado aos tempos que vivemos. Aquilo que diz aquilo que Thoreau diz sobre a sua experiência no Lago Walden, e a partir desse capítulo chamado Economia, é que a nossa relação com o mundo, a nossa relação civilizada com o mundo, é uma relação que ele classifica sistematicamente como uma relação excessiva. É uma relação a partir do excesso. E a partir do excesso, que se materializa no excessivo consumo. O que é que querem? Estava a sentar, não querem entrar? A partir do excessivo consumo, e a estratégia descrita de Thoreau é muito interessante, porque ele, para falar desse excessivo consumo, ele começa a falar do lugar onde está e rapidamente passa e o lugar onde está é o seu grande envelope do mundo, mas rapidamente ele passa para o seu pequeno envelope pessoal, que é para a roupa que veste. E as primeiras 20 páginas do livro são sobre roupa. Ele começa a falar da natureza, para depois falar da roupa. E, para exprimir, a partir dessa ligação entre o mundo que nos envolve e a roupa que nos envolve, a ideia de que nós temos uma relação excessiva e de dilapidação em relação às funções e às virtudes primeiras da nossa relação com o mundo. E, portanto, a roupa, ele tem com ela uma relação utilitária, acha que ela é para preservar do calor, e a partir da sua relação com a roupa, ele tem extensas listas do custo de umas calças, do custo de um casaco, para demonstrar como nós temos uma relação que é uma relação não económica da nossa presença no mundo, e para aprendermos uma relação económica do mundo, devemos, no seu ponto de vista, ter uma relação com a natureza. Este princípio de economia, este princípio de não dilapidação e ligado à relação do corpo com o mundo,
É muito interessante nós olharmos para ele hoje, 160 anos depois dele ter escrito o livro, porque, de alguma maneira, tivemos aqui uma demonstração, nos dois artistas que estiveram a apresentar o seu trabalho, de como o seu problema, o primeiro problema que eles enfrentam no seu trabalho, é um problema económico. Económico não no sentido financeiro, não no sentido monetário, mas no sentido de perceber como é que se pode lidar de uma maneira não dilapidadora com a relação com o mundo plasmada na relação com a natureza. E quer o Nuno Henrique, quer a Gabriela, de diferentes formas e por diferentes processos, trabalharam sobre esse problema, essa temática. E a Gabriela, por exemplo, não disse um aspecto que é essencial no trabalho dela, mas que eu me permito acrescentar. Todo aquele trabalho que viram com árvores e com aquelas violentas enxertias, falsas enxertias que são feitas nas árvores, com os parafusos, que têm um ar muito vernacular e muito pesado e muito violento até, todo esse trabalho é feito com árvores que estão necessariamente para abate, quer dizer, não há árvores vivas que sejam abatidas para fazer esse trabalho. Esse trabalho é feito, aliás, como outros artistas, se aqui estivesse o Alberto Carneiro, outro artista que tem trabalhado de maneira muito próxima essa relação entre arte e natureza, e arte e paisagem, esse é também um princípio fundamental, um princípio ético do trabalho destes artistas na relação que têm com os elementos naturais que incorporam no seu percurso. E, portanto, nesse texto de Thoreau, e Thoreau é um grande autor moderno, por vezes nós, quando estamos a ler as páginas de Thoreau, quase nos esquecemos que estamos a ler alguma coisa que foi escrito há 160 anos, e por vezes podíamos estar a ler páginas que eram diretamente inspiradoras dos movimentos contraculturais nos Estados Unidos, chamado movimento hippie, por exemplo. Em boa parte foi inspirado nos textos de Thoreau, e essa presença é muito forte. O texto foi escrito em 1848, foi acabado de escrever em 1848, que por coincidência é o ano em que se escreveu outro dos grandes textos da modernidade do século XIX, que foi o Manifesto Comunista de Marx e de Engels. É o mesmo ano, e estas coincidências temporais não são certamente só coincidências, elas correspondem a uma determinada maturidade do tempo que faz com que problemas da relação com o mundo, o problema da verdade e da alienação, o problema da transformação pessoal e da transformação coletiva surjam como problemas fundamentais. E aquilo que Thoreau, que era de facto um romântico, ele pertencia a uma corrente filosófica importante nos Estados Unidos, nesse período, que é o chamado transcendentalismo, aquilo que Thoreau nos traz é a ideia de que a nossa experiência da natureza, a nossa experiência do mundo natural, é sempre e em qualquer circunstância uma experiência pessoal. Isto é, não há uma forma global de experiência da natureza, todas as experiências da natureza são experiências pessoais. E sendo experiências pessoais, o papel da literatura é tentar converter essas experiências pessoais em experiências transmissíveis, em experiências comunicáveis, como, de alguma maneira, aquilo que o Nuno e a Gabriela nos trouxeram são formas completamente pessoais e idiosincráticas de compreender a relação com entidades que pertencem ao universo, grosso modo, da natureza, já vamos falar da ideia de natureza, mas mediadas através de formas que são comunicantes, não é? Essas experiências pessoais, elas como experiências pessoais e completamente subjetivas, seriam intransmissíveis, e aquilo que nós tivemos a ver são as formas de conseguir converter estas experiências pessoais em experiências partilháveis com uma determinada universalidade. Que é isso que pertence, que é a prerrogativa da arte, é converter as idiosincrasias que são incomunicáveis em possibilidades comunicantes de partilha de experiências. Outra ligação que é interessante fazer com Thoreau é com Flaubert. E Flaubert com Bouvard e Pécuchet, que é outro livro produzido na mesma altura. Não é? Quer dizer, estamos a falar de contemporâneos. Às vezes esquecemos que Flaubert é contemporâneo de Marx e é contemporâneo de Thoreau, esquecemos destas ligações, mas eles são todos contemporâneos, não é? Deram um século XIX, eles e muitos outros deram um século XIX extraordinário,
embora aqui eles falaram mais de problemas que vêm do século XVIII, mas o século XIX deu contribuições também extraordinárias. O problema de Beauvoir e Pécuchet, se bem se recordam, é um problema da nostalgia, vivida na cidade, da nostalgia de um regresso almejado ao campo, não é? Como sendo o campo o lugar da natureza, mas não é só o lugar da natureza, é o lugar da relação verdadeira. Não só da relação verdadeira com o mundo, mas da relação verdadeira com o outro. E, portanto, em todas estas narrativas, na narrativa Thoreau como na de Flaubert, existe esta compulsão moral, em que a paisagem não surge só como uma emoção estética e como uma experiência estética, mas surge como uma experiência formativa e moral. A experiência da paisagem tem uma virtude que é profundamente moral para o sujeito. E se cotejássemos estes contributos com o de um outro escritor, com Baudelaire, que escreve um texto maravilhoso sobre... o texto é escrito, curiosamente, em inglês, não em francês, e foi publicado em inglês, e muito tempo ele não foi conhecido em francês, só circulou em inglês. Um texto que ele escreve sobre a pintura de Manet, em que fala, diz que aquilo que é interessante e que lhe interessa no impressionismo é ser uma pintura de open air, ser uma pintura de ar livre. E o facto dela ser uma pintura de ar livre não é determinante o facto dela ser um facsímile da natureza, precisamente não é, mas é o facto de, por essa pintura, passar aquilo que ele chama uma fresca corrente de ar. E, portanto, o problema da representação do impressionismo, tal como Baudelaire o vê, não é o de, no interior do impressionismo, haver um problema de representação específico que lhe transmitisse a natureza, é de produzir uma determinada sensação da relação com a natureza, que é uma relação oriunda dessa ideia de ar livre, de exterior, ou seja, de saída do artista do ateliê, de saída do artista do estúdio, para poder pintar, não num contacto direto com o seu objeto, mas poder pintar num contacto direto com a possibilidade de sensação do objeto, o que não é a mesma coisa. Não é? Essa dicotomia sujeito-objeto passa aqui a ser claramente perturbada, porque não se trata de perceber como é que o sujeito trata o objeto, trata-se de perceber que transformações é que o objeto provoca no sujeito e, a partir dessas transformações, como é que ele pode produzir alguma matéria que seja depois sensitivamente tocada pelo outro, tocada pelo espectador. Claro que existe também, nesta ideia de ar livre, existe também um certo sentido moral. O sentido moral plasma-se na ideia de que o ateliê é o recinto fechado onde o artista trabalha consigo próprio, o ar livre é o lugar aberto onde o artista contacta com o mundo e contacta com a sensação e produz sensação. De alguma maneira ele está a falar de uma categoria, que é uma categoria que nós começamos a encontrar em muitas descrições da pintura no século XIX. Eu já passo para dentro do século XIX, eu não fico no século XIX dentro todo. Que é a ideia de que uma pintura, ela não é só resultado de um ambiente, embora o resultado de um ambiente seja importante, ela produz um ambiente. E ao produzir um ambiente, não estamos aqui a falar de ambiente só no sentido físico, tridimensional e espacial, estamos a falar de um ambiente que é um ambiente cognitivo, um ambiente emocional, um ambiente sensitivo, portanto um ambiente estético. Isto é, há uma ideia que usa uma categoria que se vai afirmando no século XIX e que vai perpassando pelo século XX, uma categoria estética muito pouco trabalhada e muito pouco tratada em si mesma, mas que perpassa por imensos
imensos textos e imensos trabalhos, nomeadamente trabalhos criativos e de artistas, que é uma categoria estética do vago, e esse vago plasma-se num ambiente, que é alguma coisa que é dificilmente comunicável por palavras, mas que é facilmente, ou é possível comunicar ou partilhar através da sensação. E, portanto, esta ideia do contacto com a natureza, é a partir daí que nós estamos, ela é importante na medida em que ela constrói um determinado ambiente que, para além de ter uma virtude moral, ela tem uma virtude de construção emocional. Não é? Nós, no contacto com a natureza, é o que subjaz a estes discursos, no contacto com a natureza, nós temos a possibilidade de imersão num ambiente vago que, na sua fluidez de contornos, vai construindo ou vai definindo uma possibilidade que é uma possibilidade de crescimento pessoal em termos éticos, mas também de crescimento pessoal em termos sensitivos. E estas duas categorias são categorias que se vão interrelacionando. Se quisermos, durante este século XIX, temos duas visões que se vão estruturando, e as duas visões vão impregnando o século XX e vão impregnando imensas experiências artísticas nesta relação entre a possibilidade da arte e a natureza. E essas duas visões são a de que, de uma determinada forma, o contacto com a natureza corresponde a uma utopia de uma experiência primordial, de uma experiência primeira. Num certo sentido, de uma experiência pré-estética. Curiosamente, esta ideia do primordial, do anterior e do pré-estético é uma ideia importantíssima na construção do modernismo. O moderno que passa do século XIX para o século XX, tem ou conhece uma vertente que, se quiserem, está nos antípodas daquilo que depois foram algumas expressões das vanguardas, nomeadamente do futurismo, que é uma vertente de procura regressiva por aquilo que a estética, na sua domesticação teórica ou na sua fundamentação teórica, cristaliza e ossifica, e essa tipologia de experiência é uma experiência de uma ordem anterior à estética. Ela pode vir sob a forma da nostalgia do passado em relação a esse contacto primevo com a natureza, pode vir sob a forma de uma determinada melancolia em relação à civilização, a chamada malaise de civilização, que o século XIX tanto trabalhou e o século XX continua a trabalhar por diversas formas. Pode vir sob a forma do primitivismo, a expressão que nós encontramos em Matisse ou em Picasso é a do primitivismo a partir desse fascínio por culturas pré-estéticas, na sua formulação, ou pode vir sob a forma do fascínio pela arqueologia. É curioso como, no princípio do século XXI, muitas destas questões eclodem na prática de muitos artistas. Eu estava a ouvir o Nuno falar do seu processo e do seu método, e estava a ouvi-lo falar dos seus processos arqueológicos, da maneira como ele trabalha as arqueologias dos processos calcográficos, uma determinada memória da própria arqueologia, uma determinada memória do classicismo e do monumento clássico, uma determinada memória de um objeto natural que é extinto ou que está extinto, o dragoeiro, não é? Todas essas nostalgias, elas correspondem à tentativa de encontrar uma experiência que é uma experiência que antecede a normativização que a estética produziu a partir do século XVIII. E, portanto, há uma tensão, que é uma tensão moderna, frequentemente pouco pensada, mas que é uma tensão moderna em relação ao que é anterior, ao que está antes. E, portanto, àquilo que dificilmente pode ser exprimível em discurso, e para ser exprimível necessita de eu não gosto desta palavra, mas vou utilizá-la porque não encontro uma melhor, necessita de simulacros. Simulacros de entidades naturais, simulacros de pedras de sinalização ou de identificação, simulacros de identificações de mapas, simulacros de estruturas organizativas e de estruturas hierárquicas, mas que só são interessantes por serem simulacros, por serem visões almejadas de uma anterioridade
que está perdida ou em risco de se perder. Portanto, esta relação é uma relação com uma determinada ideia de natureza. Não é uma relação com a natureza, é uma relação com uma determinada ideia de natureza. E essa determinada ideia de natureza está ligada a uma vontade de anterioridade, uma vontade de regressão. Regressão histórica. Provavelmente isso corresponde também a um momento no qual a ideia da história como evolução é uma ideia menos operativa do que foi no passado. E nós sabemos isso hoje. Estamos a viver uma altura em que provavelmente a história como evolução nos diz muito pouco e pensamos sempre na história como um movimento que está numa flutuação indecisa sobre se tem possibilidade de avançar ou não. Por isso é que o historicismo é tão irritante desde Nietzsche, não é? É tão irritante. Às vezes, quando abro há um jornal, quando eu abro ao fim de semana, encontro sempre um artigo na última página que tem exatamente o vício do historicismo, que é dizer-nos tudo aquilo que nós podemos aprender já nos foi ensinado. O que nós sabemos que não é verdade. Se tudo nos fosse ensinado, nós sabíamos como é que saímos da situação em que estamos e não sabemos, não é? Mas, portanto, nem tudo o que o passado nos deu é a solução para o futuro. Esse é o vício do historicismo. Precisamente aquilo que as práticas artísticas conseguem, a equação que as práticas artísticas têm conseguido vir a resolver de uma forma muito interessante desde o princípio do século XX, é a ideia que a anterioridade e pensar num momento mítico, num momento utópico anterior, esse momento do contacto com uma hipotética natureza, ou com uma visão utópica de natureza, não corresponde ao historicismo, corresponde com uma utopia de anterioridade, com uma tensão em relação à anterioridade. E essa tensão não se resolve no discurso da lição, não se resolve no discurso da aula. Há uma coisa que Nietzsche desenvolveu muito bem nas inatuais, não é? Sobretudo na segunda e na terceira inatual, que são exatamente sobre o problema do historicismo. O historicismo é uma doença, esta vontade de anterioridade, ela situa-se no domínio do utópico e não no domínio da lição a repetir ou a aprender como solução para o futuro. A primeira visão é esta da anterioridade. A segunda visão é de que o contacto com a natureza, ou uma determinada ideia de natureza, ela se cristaliza, se plasma numa experiência que é uma experiência transformadora, pessoalmente transformadora. E, portanto, há aqui uma ideia que é uma ideia utópica e há uma ideia que é uma ideia ética. E estas duas ideias éticas da relação com a natureza, elas ora constituem dois caminhos divergentes, ora se fundem na proposta de alguns dos artistas e teóricos. Um dos textos mais fascinantes sobre, e talvez o primeiro texto, é um texto fundador, sobre a ideia de paisagem e de filosofia da paisagem, sobre textos sobre paisagem, há muitos. O termo paisagem, a primeira vez que ele é reportado é por volta do século XV, não é? A primeira vez que vai ser utilizado o termo paisagem. Na Idade Média não há paisagem, não existe, é um termo que não aparece. A partir do século XV, a partir do Renascimento, vai aparecendo o termo paisagem. Mas a primeira vez que ele é tematizado em termos filosóficos, claramente, porque há muitos textos de artistas sobre a paisagem, há muitos textos de viajantes sobre a paisagem, há muitos textos literários sobre a paisagem, mas a construção de uma filosofia da paisagem é provavelmente da responsabilidade de Georg Simmel em 1913. Georg Simmel tem um texto chamado Filosofia da Paisagem, Philosophia der Landschaft, que começa por dizer que a paisagem se produz a partir de um processo espiritual. Esta ideia é uma ideia interessante porque ela parte do princípio de que a paisagem não existe em si. A paisagem não existe. O que existe é um processo espiritual que instaura a paisagem. E Georg Simmel distingue a paisagem, que ele acha que é sempre da natureza, da paisagem urbana, que ele acha que não é de facto paisagem. Aquilo que ele diz é, para começar, que as coisas visíveis sobre um pedaço de terra, ainda que com obras humanas, mas que se conjugam com ela, com a natureza, sejam natureza, e não armazéns, armazéns e automóveis, o que faz
com que este pedaço de terra seja uma paisagem. Portanto, aquilo que faz com que um pedaço de terra seja uma paisagem é uma determinada relação que nós temos com esse pedaço de terra, e essa relação é uma relação que se passa em relação à natureza, sabendo que para ele, natureza não quer dizer aquilo que é intocado pelo homem. Não é? Isso, muito provavelmente, nós não teremos em vida grandes hipóteses de ter uma relação com um pedaço do mundo totalmente intocado pelo homem e que, portanto, seja natural no sentido radical ou extremo do termo. Temos sempre o contacto com zonas do mundo que, de uma forma ou de outra, têm obra humana, têm influência humana, têm presença humana de alguma maneira. Então, este corte de uma porção da natureza que, a partir de uma relação, se transforma em paisagem, Simmel diz que, em si mesmo, é totalmente contraditório com a ideia de natureza, porque a natureza é necessariamente um ente total. A natureza é o todo. E a paisagem é sempre uma porção, e essa porção necessariamente que contradiz o todo, porque ao ser recortado, nós estamos a retirar da natureza aquilo que lhe é próprio, e aquilo que lhe é próprio é ela ser totalmente interdependente. A natureza é uma relação de interdependências que nós não conseguimos recortar. Hoje sabemos isso de uma maneira dramática, não é? Sabemos isso de uma maneira dramática em termos ecológicos, não é? Sabemos que as alterações que são provocadas numa zona podem ter consequências muito longínquas, porque realmente a natureza é um fluxo permanente e uma teia permanente de relações. E, portanto, nesse sentido, para Georg Simmel, a paisagem, a ideia de paisagem, é, num certo sentido, contraditória com a ideia de totalidade da natureza. No entanto, aquilo que ele diz também é que esse recorte na totalidade que constitui aquilo a que nós chamamos paisagem, que é o reconhecimento, a partir da nossa experiência, de uma determinada relação hierárquica no campo visual que temos perante nós, para lhe chamarmos paisagem, é porque encontramos nessa zona do mundo, encontramos uma relação que nos metaforiza a ideia de totalidade. Isto é, quando eu estou perante um segmento de mundo em relação ao qual eu tenho uma relação que me metaforiza ou que sensitivamente me dá uma ideia de totalidade, aí eu tenho, ou aí eu reconheço a paisagem. E nós sabemos que a ideia da paisagem como exemplar da totalidade da experiência, ela tem uma tradição na estética desde Kant e desde Burke, não é? A ideia de sublime em Kant, não sei se para aqueles mais próximos dos textos filosóficos lembram-se do segmento de Kant em que ele explica o que é o sublime dinâmico da natureza, e ele parte de uma descrição de tipologias de paisagem: montanhas escarpadas, mares encapelados e revoltos, céus de tempestade, não é? Parte desses elementos que ele encontra como possuindo uma força superior àquilo que a nossa imaginação consegue abarcar, para dizer que se nos sentimos seguros, conseguimos vivenciar perante esses elementos um determinado sentimento, um sentimento complexo, um sentimento contraditório, e que é o sentimento de sublime. Na opinião do Georg Simmel, ele tem uma expressão muito curiosa neste seu entendimento de que, quando nós olhamos para uma determinada zona do mundo, e naquela porção de mundo nós encontramos essa totalidade na qual reconhecemos a paisagem, ele tem uma expressão que é muito curiosa. Diz que, então, nós aí temos uma obra de arte in statu nascendi. Portanto, uma obra de arte em condição de nascimento, em estatuto de nascituro. Eu não podia concordar menos com esta ideia. Não podia concordar menos com esta ideia. Eu acho mesmo que nós, quando estamos a olhar para
um pedaço de mundo e dizemos que bela paisagem, nós não estamos a produzir uma obra de arte em nascimento. Aquilo que nós estamos é a reconhecer, segundo determinados códigos culturais, uma série de hierarquias no campo da visão que nós identificamos com aquilo que o racionalismo foi construindo para nós como paisagem. E, nesse sentido, eu parto de um princípio, que os dois artistas que aqui estão me demonstraram hoje na forma de expor o seu trabalho, que a questão da arte é sempre uma questão de representação. Eu acho que a arte é sempre um problema de representação. Representação no sentido etimológico do termo, de voltar a apresentar. E, portanto, sendo a arte uma questão permanente de representação, todo o problema da paisagem em arte é um problema de como é que o mundo é representado sob a forma paisagem dentro do contexto da produção artística. Isto é, em arte nós com o termo paisagem temos uma dificuldade enorme, que não temos nos retratos, não é? Naquelas tipologias artísticas, retratos, paisagens, naturezas mortas, não é? Essas tipologias. Nós, com os retratos, temos uma facilidade muito grande, é que temos dois termos, temos retrato e retratado. Mas, em paisagem, nós não temos paisagem e paisajado. E, portanto, temos o mesmo termo para nos referirmos à situação da representação no contexto da produção artística e para referirmos àquele pedaço de mundo que nós estamos a ver e que isolamos porque corresponde a uma determinada hierarquia perceptiva que nós identificamos como paisagem. E, portanto, nesse sentido, nós podíamos fazer aqui uma inversão, que é uma inversão curiosa. Nós podíamos dizer aquilo que nós chamamos de paisagem no mundo é uma transubstanciação do depósito cultural daquilo que nós entendemos como paisagem na ótica da representação para a nossa visão do mundo. Isto é, quando eu olho para o mundo à minha volta e numa determinada zona digo que bela paisagem, eu não estou a encontrar ali arte in statu nascendi, arte na sua condição de nascituro. O que eu estou é a reconhecer naquele pedaço de mundo uma quantidade de depósitos culturais sobre o que é a representação do mundo que me vem da arte para a minha relação com o mundo. E, portanto, a paisagem, ela faz um percurso que é um percurso inverso. É um percurso que nasce da arte para a nossa identificação com o mundo. E, portanto, a nossa relação com a paisagem é uma relação tão mais intensa quanto maior for a nossa vivência de uma cultura representacional do mundo. E, provavelmente, por isso, é que nós temos, em Portugal, uma paisagem tão dilapidada. Porque, provavelmente, foi pouco cultivada essa transubstanciação da imagem representacional no mundo. Não é? E há muito pouca, aquilo que se chama cultura visual. Não é? Há pouca cultura visual. E isso fez com que a nossa paisagem, sistematicamente, seja uma paisagem que nós reconhecemos como uma paisagem violentada, como uma paisagem dilapidada, como uma paisagem desperdiçada. Não é? Precisamente porque esse movimento não foi operativo, não se realizou, não foi produzido. Ora bom, então, esta configuração da arte como representação e da paisagem sempre como um processo representacional, ou como um processo de representação de representações, ela lida, e voltemos só para terminarmos ao Georg Simmel, lida com uma determinada ele diz estímulo, que é um termo muito difícil de traduzir, mas que nós podemos, neste contexto, referir ao reconhecimento de um determinado ambiente. E esse ambiente é
em boa parte, aquilo que é o objeto da arte enquanto representação da paisagem. No entanto, nestes artistas que nós aqui temos, há um processo muito curioso, que é um processo que não é só deles, é um processo que pertence à nossa contemporaneidade, que é o da representação da paisagem não ser feita no sentido clássico, digamos, num certo sentido, como nós temos aqui representações de paisagem à nossa volta, mas ser feito através de processos de presentificação da paisagem. Isto é, eles não só nos representam, como constroem, transportam para dentro dos espaços da arte situações que são em si paisagísticas. Isto é, quando a Gabriela coloca uma daquelas suas árvores remontadas, com falsas enxertias, atadas, perfuradas, não tiveram aqui, nas imagens não se vê a escala, mas por vezes a escala é muito grande, nos desenhos ela disse, aqueles desenhos tinham 10 metros. No caso destas árvores, elas têm, para falar de números que eu tenho na cabeça, o projeto que nós fizemos no Centro Cultural de Belém, a sala tem 220 metros quadrados. Sim, eram 2/3 da sala, estava ocupado pela árvore, estão a ver o que são 220 metros quadrados, eu não sei, esta sala que aqui está deve ter talvez uns 60 metros quadrados, imaginem, 220, uma árvore que ocupa 2/3 da sala, estão a ver a escala com que nós estamos a falar. Portanto, quando nós temos uma escala assim, a nossa relação com aquela entidade não é uma relação que é uma relação dúplice, é uma relação dúbia. Porque, por um lado, nós estamos perante um objeto que ele em si mesmo é paisagístico, circulamos à volta dele, andamos à volta dele, como se estivéssemos na natureza. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que aquele objeto que era natural na sua origem, era uma árvore, ele foi convertido num outro objeto, que é uma escultura, e, portanto, é uma entidade representacional. E esta conflagração, esta junção de uma ótica de representação e de uma ótica de presença corporaliza uma das situações mais interessantes que a arte contemporânea foi produzindo ao longo do tempo. Para fazer só a ideia de paisagem em arte está em boa parte adormecida desde o século XIX até à década de 60 do século XX. Quer dizer, a grosso modo, nós podemos dizer que há meio século de adormecimento da ideia de paisagem em arte. Não quer dizer que ela não exista, não continua a existir, mas de uma forma, digamos, mais ou menos subterrânea e pouco visível. A partir da década de 60, há muitos artistas que começam a trabalhar a paisagem a partir de ações no próprio mundo. Não é? Os exemplos são muitos. Podia dar só um, que é Robert Smithson, por exemplo, que é uma figura, digamos, tutelar para muita da arte que se produz hoje. É passar do problema representacional para trabalhar diretamente o mundo, pretendendo, e isto é uma manobra ficcional, pretendendo que no trabalho direto com o mundo se está a sair da ótica da representação para uma perspectiva vivencial. Claro que é uma perspectiva vivencial, mas a nossa vivência das representações também é vivencial, e se trata aqui de uma forma de representar a presença no mundo e as formas de presença e de ação sobre o mundo. Mas é a partir desta saída em direção à ação direta sobre a paisagem que as transformações e que é possível esta duplicidade que nós encontramos na obra da Gabriela ou que encontramos na obra do Nuno, quando ele, ao mesmo tempo, coloca em diferentes altitudes na parede os calcos que correspondem à altura efetiva aonde as espécies vegetais foram recolhidas, e ele faz desse mapa de altitudes, dá-lhes uma expressão que é uma expressão física a uma escala, que é a escala da parede. Pelo menos assim eu o vi na Casa das Mudas, maravilhoso projeto do arquiteto Paulo David, que ali está, na Casa das Mudas, que tem um pé direito muito grande, e aonde a diferentes altitudes estavam colocadas as peças numa espécie de carta daquilo que era a recolha que ele próprio tinha feito na natureza. E, portanto, esta
a criação desta duplicidade é um dos aspectos mais curiosos, sobretudo porque se a relação é tridimensionalizada e é fisicalizada, é corporalizada, para dizer melhor, e portanto nós deixamos de ter uma relação com a paisagem que seja uma relação óptica de apreciação para passarmos a ter uma relação física de percorrer um objeto, percorrer uma sala, olhar de longe e olhar de perto, ter uma relação que é, vou utilizar o termo inglês, porque o termo em português corporalizado não é tão intenso como o termo em inglês embodied. Não é? Embodied há um lado de impregnação na globalidade do corpo da experiência. E, portanto, essa impregnação na globalidade do corpo na experiência, ela constrói uma outra ponte que é entre a memória da representação da natureza e a natureza do nosso próprio corpo, sabendo que a sensação, e a sensação em arte, nunca é uma sensação óptica, é sempre uma sensação corporalizada. Não é? Nós não sentimos com os olhos, nós sentimos com todo o corpo. E foi muito curioso quando a Gabriela há bocado estava a explicar aquela escultura que ela fez com 2 ramos que fez na Dinamarca e fez o gesto, não é? Porque este gesto era fundamental, porque é deste gesto que tinha nascido aquela peça. Este gesto não é só o processo e a memória, este gesto é a própria coisa, não é? É a própria relação corporalizada com o objeto. E de alguma maneira é isso que nos é proposto também, é que tenhamos uma relação corporalizada. Esta relação corporalizada é evidentemente uma relação que tem 2 aspectos. Tem um aspecto que é o de retransformar em paisagem aquilo que está no espaço e, portanto, a paisagem, há aqui uma espécie de processo democrático, a paisagem passa a ser aquilo que está na periferia de um sujeito. Não é? Dentro do espaço expositivo, para onde o espectador olha, é a sua paisagem reconfigurada e, portanto, há uma espécie de devolução ao espectador da sua capacidade autonómica de eleger a paisagem a partir desse processo de presença e de representação. E, por outro lado, há a reconfiguração daquilo a que um grande escultor americano, em 1969, chamou um modo paisagístico. E aquilo a que o Robert Morris chamava um modo paisagístico era aquilo que ele identificava no mundo da arte do seu tempo, em 1969. Ele dizia, deixámos de ter uma coisa perante nós para passarmos a ter campos de coisas perante nós. E perante campos de coisas perante nós, este modo de habitar o espaço plástico passa a ser um modo, a que ele chama, o termo em inglês é a kind of landscape mode, uma espécie de modo paisagístico, em que tanto é importante aquilo que está no centro da nossa visão, como aquilo que está na periferia da nossa visão. E daqui nasce um enorme interesse também pela ideia de periferia em arte, daquilo que não se submete à racionalidade da moldura, mas aquilo que escapa da moldura e é menos traduzível num discurso da razão. Finalmente, esta experiência do modo paisagístico frequentemente é-nos dado pelos artistas, e isso é visível na obra dos 2, é-nos dado a ver como índice, como arquivo, como organização e reorganização. O trabalho do Nuno é muito tópico dessas questões, de fazer listas, índices, arquivos, e esses arquivos reconfiguram em si uma outra visão da natureza. O trabalho da Gabriela também. Ela agarra numa situação, num lugar, a partir desse lugar estabelece os seus indícios são convertidos em índices, os índices ora são convertidos em objetos, ora são convertidos em textos, ora são convertidos em remissões para outros projetos que se cruzam com os primeiros, para fotografias que são reconfiguradas com outras, a partir de um enorme arquivo pessoal que ela vai construindo dos seus desenhos, das suas fotografias, das suas memórias, dos seus cadernos de anotações, dos textos que vai lendo, daqueles que vai guardando para utilização futura, reconfigurando, portanto,
um campo a partir da ideia de paisagem, que é claramente um campo de construção cultural. Isto já estou a falar há muito tempo, e para terminar, para vos dizer, portanto, que, na minha opinião, não há qualquer diferença entre natureza e cultura. Isto é, a nossa relação com a natureza, sob a forma da paisagem, é uma relação de cultura. E, portanto, nós só podemos entender esta relação com a natureza como uma relação culta com a natureza, isto é, uma relação que só em termos utópicos é que pode ir buscar houve um termo que me estava sempre a surgir quando eles estavam a falar, que era o termo melancolia. Essa melancolia de um elo perdido, mas que só é interessante por ser utópica nesse processo de religação. Estes artistas não têm sobre a natureza um ponto de vista religioso, têm um ponto de vista imanente. O que não exclui que não considerem sempre a natureza como uma entidade que lhes é transcendente, com certeza que sim. Mas é na imanência dessa relação, é a partir dessa imanência, que constroem os dados para poder reconfigurar e permanentemente reestruturar uma forma cultural de pensar o mundo à sua volta, entendido como paisagem. Obrigado pela vossa atenção.